Olha que legal essa peça. É um bule de MDF. E olha a xícara, o conjuntinho, né? O bule tem até um furinho, olha, se você quiser fazer um arranjo para pendurar. Mas eu não sou muito fã de pendurar esse tipo de arranjo. Eu acho que ele é mais decorativo se você colocar ele em pezinho assim mesmo. E eu ainda posso fazer o seguinte, ó, eu posso colar esta xícara aqui e fazer uma técnica bem bacana. Eu tava olhando aqui, eu tenho esta cera, que é a cera cristal. É uma cera de abelha com carnaúba bem poderosa, que a gente pode fazer aquela pátina tipo provençal. Não é bem uma provençal, a gente estiliza, inventa, não é? É isso que eu vou fazer nesta aula. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar uma base. Eu gosto de primeiro preparar a base. Eu tenho aqui, ó, a super base, que você já conhece, que eu estou sempre usando, não é? Se você é minha aluna, meu aluno virtual e acompanha aqui as minhas aulas, já sabe que eu sempre preparo a peça antes. Eu acho isso importante, porque assim eu impermeabilizo a superfície e a minha técnica depois tem um resultado final muito melhor. E olha aqui, tá vendo? Eu tenho esse queimado aqui do laser, né? Que isso com o tempo ele interfere, ele sobe para tinta, então preciso isolar essas partes. Eu gosto da super base porque ela é bem branquinha, ela é pigmentada. Tem também a base para artesanato, ela não é tão pigmentada, quando você não quer assim, não tem necessidade de tão branco. Mas aqui, principalmente onde tem o corte do laser, acho interessante fazer um acabamento bem bonito, não é? Então, eu gosto sempre de usar o rolinho, certo? Então, eu aplico e depois passo o rolinho pra deixar perfeitinha a base. Depois que secar a base, você dá uma lixada. Pega uma lixa fininha, só para tirar a aspereza. Então, eu escolhi essas cores aqui, ó. O que que você acha, ó? Pensando a cor de café, né? Tons de marrom, né? Creme. Pensei assim que acho que tem tudo a ver. Não acho que fique legal se eu usar tons de rosa ou azul, principalmente azul. Quero cores quentes, que combine com o bule aqui. Então, eu escolhi esses aqui, ó. Um degradê, o marfim, o PVA marfim, esse aqui é o PVA marfim. Aí, o PVA ocre e o PVA marrom chocolate. Todas essas cores, geralmente, o PVA, quando você olha aqui no frasco, é uma cor. Depois que seca, ele muda um pouquinho, escurece mais, né? Então, eu pensei assim, o marrom café eu vou pintar por dentro do bule, mas vou deixar isso para depois. Estou mais curiosa para fazer a parte de fora, né? Esse tonzinho aqui, que é o marfim, eu vou fazer por último. Então, eu vou manchar o meu bule com esses dois tons, certo? Depois eu vou passar cera e depois eu vou passar o marfim em cima e raspar para abrir os rasgos, para fazer uma pátina assim que fique parecendo cor de baixo. Bom, então eu vou trabalhar com esses dois tons. Vamos ver o que que acontece, né? Daí, vou deixar o marfim por último e depois, por último mesmo, eu vou pintar por dentro. Então, eu pensei assim, ó, olha, aqui nessas partes que tem esse vinco aqui, ó, que ele separa, né? Então, eu vou manchar com o ocre, assim, alternado, assim. Vamos lá, vamos dizer assim, artisticamente, tá? Artisticamente, não tem assim muito. Aqui, aqui. Vamos pôr um pouquinho também aqui na alça, no cabo, né? E aqui embaixo também.
E agora entro com outra cor aqui, o mais escuro, que é o marrom chocolate. Também um pouco aqui no friso. Aí vai do seu gosto. Não tem sei lá, uma sequência assim. É livre, livre. Invente, crie, certo? Aí. Olha que estranho, né, que fica. Vamos pôr aqui atrás também. As duas cores. Agora eu vou secar. Pintei lá dentro com o ocre, a cor mais clara. Viu como quando o PVA seca, ele muda mesmo de cor, né? Dá uma escurecida. Mas ainda você vê aqui, ó, o ocre e o marrom chocolate. Dá uma manchada, uma escurecida. Bom, fiz também a xícara, tá secando. A alcinha da xícara eu não fiz porque é tão pequena, não é? E aqui tem mais espaço pra gente trabalhar. Agora já tá seco, tá lisinho, porque eu tinha lixado antes. Agora eu vou passar a cera, certo? A cera, olha, ela tem essa corzinha mais escura. Ela é super concentrada, mas ela é incolor, certo? Ela é escurecida assim, mas ela é incolor. Aí você pega um pincelzinho macio, mais velho, assim, que já tá bem usado, porque depois eu preciso limpar o pincel com um solvente, certo? A cera não é a base de água. Então, eu vou passar agora aonde eu manchei mais, assim, tipo, olha aqui, ó. Passa uma camada normal, não deixa assim, concentrada a cera, né, emplastado, vamos dizer, mas também não passe tão fina, ó, não precisa exagerar. Vai passar a cera em cima das manchas, não é preciso passar em tudo, a gente só vai abrir alguns espaços, certo? Aí, ó. Faça isso no bule e também na xícara, certo? Aí tem que esperar um pouquinho secar, pode secar com o secador pra gente continuar. Na hora que você põe o secador ou soprador, a cera brilha, fica quente. Depois ela já fosqueia, sinal que ela secou, olha. Posso até passar um paninho. Então, uma textura assim bem gostosa. Agora eu vou passar a última tinta. Eu tinha separado o marfim, mas depois fiquei pensando que vai ficar muito escuro. Então eu vou trocar o marfim pelo PVA palha. Olha a diferença de cor, né? Tá vendo como esse é mais clarinho? Então, pensei uma coisa, mas achei que depois, como o PVA escurece um pouco, vai ficar muito escuro, não é isso que eu quero. Então, eu peguei o tonzinho palha, que é bem mais amarelinho, né? Aí, vou aplicar em tudo. Vamos lá, começar aqui pelo fundo. Então, geralmente, a gente aplica 2 camadas, certo? Primeiro, passo uma, aplico assim com o pincelzinho. Olha, o PVA tem uma cobertura legal, né? Quase nem precisa a segunda. Aí, aliso com o rolinho para não ficar assim manchado, riscado também. E aí, seco e vou passar mais uma camadinha, certo? 2 camadas, porque a primeira não vai cobrir totalmente. Bom, quando você fizer essa pátina, não deixe secar a peça para o dia seguinte. Você tem que fazer já na sequência. Agora a gente vai raspar para abrir as partes, para puxar as cores de baixo. Se você deixar secar de um dia para o outro, você não consegue mais raspar, certo? Para fazer essa pátina, eu posso usar uma lixa. Essa aqui é uma lixa de 180. Ou posso usar também um estilete. Você pega assim, ó, lateral do estilete, não a ponta, a lateral e abre assim, ó, olha.
Veja que interessante. Eu gosto de usar muito o estilete, porque eu faço, ó, bem certinho, bem direcionado. Agora a lixa, é legal você cortar ela menor, né? Porque fica mais firme na mão. Olha assim, ó. Tá vendo? Porque a cera tá viva. Então, a lixa eu não consigo adivinhar, acertar muito onde que eu quero raspar. Já o estilete é mais fácil. Eu consigo direcionar. Olha que legal. Então, assim, vou usando os dois aqui. Vai devagar, né? Vai abrindo aos poucos. Sem exagerar. E agora o toque final. No toque final, para dar um acabamento, eu vou fazer um sombreado com o marrom terra. Esse tomzinho de marrom mais escuro. Então, pincel chanfrado, médio, né? E com água, umedeço o pincel na água e dou um arremate aqui, olha. Deixa eu mostrar pra você. O arremate vai fazer uma diferença. Água, sempre tirando o excesso da água. E aí você dá um arremate, tá vendo? Olha a diferença aqui e aqui. Então, isso, conforme o seu gosto, certo? Você vai contornar aqui, ó, fazer um detalhe, dar uma escurecida. Todos os contornos, ó. Dá um acabamento. Enquanto o PVA tá úmido, é legal trabalhar em cima de PVA com PVA. Porque o PVA verdadeiro mesmo, ele é poroso, ele tem esse aspecto fosco, ele não tem uma resina acrílica daquelas acetinadas. Ele é poroso mesmo, por causa da composição dele. E ele absorve muito bem. Olha, um absorve o outro, entendeu? É diferente da tinta acrílica, bem diferente. Se você quer uma tinta mais plástica, você vai usar tinta acrílica. Mas se você quer uma coisa mais porosa, mais fosca, é o PVA. PVA da Daiara, certo? Tem uma diferença. Olha que legal que ficou. Dá um remate, né? Bem legal. Então, vou fazer isso em todo o meu bule e também na xícara. Olha que legal. Viu como o sombreado faz a diferença? Então, aqui nessa peça eu usei o PVA marrom terra, o marrom chocolate, o ocre e o que eu troquei, né? O palha, certo? Ah, usei também a base por baixo, lembra? E agora, para finalizar, novamente a cera. Isso mesmo. Pega aquele pincel mais assim, velhinho, né? Mais de cerdas, de pelos macios, assim. E aplica a cera, bem gostoso, olha. Você não vê a diferença aqui, ó, tá? Mas é o acabamento que você tem que dar. Você dá esse acabamento, estica bem a cerinha, dá pra ver? Olha, ela não brilha, né? Aí eu vou secar no soprador. Pode deixar secando também, se você não quiser usar soprador ou secador de cabelo. E depois eu dou o lustro. Isso, uma flanelinha para dar um brilho. Faz um acabamento diferenciado a cera. A cera, ela é muito boa para móveis, principalmente aquelas madeira de demolição, né? Móveis rústicos. Exatamente para isso, é uma cera poderosa, porque ela é uma cera concentrada de carnaúba e de cera de abelha. Muito boa. Então, imagine o acabamento que faz.
E é lógico, na xícara também, né? Então, eu vou secar agora e daí depois dar o lustro. O ideal é de um dia para o outro, não é? Porque daí a cera tá mais seca, uma flanelinha, você lustra, não dá aquele brilho assim exagerado, mas fica encerado e a textura é muito boa, de cera mesmo. Faz isso no bule, na xícara. E a minha ideia, eu vou deixar secando um pouquinho mais, porque a cera ainda tá viva aqui, sinto até nos dedos, né? E depois eu vou colar essa peça aqui, ó. Daí vou deixar secando bonitinha, sabe por quê? Porque aqui eu quero colocar um arranjinho de flores, assim, ó. Olha que fofo isso. Olha que legal. Viu que graça? Ah, sei lá, né? Cada pessoa tem um gosto. Aí você pode compor, inventar, fazer o seu arranjo. Então, o que você achou? Quer ver de perto? Ainda não tá colado, né? Mas dá pra você ter uma ideia. Viu que bonitinho? Ó. Ainda tô olhando assim ao contrário. Depois vou arrumar bonitinho aqui, ajeitar mais. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você tiver uma outra ideia, comente. Isso mesmo. Ah, e compartilhe. Compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que ama fazer artesanato, assim como nós. Aqui na frente, ó. Gostou?